Boa noite aos irmãos. Vou pedir para Giane, minha mãe, que comece com a oração de hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque, ó Deus, temos o privilégio, Senhor, de agradecer e exaltar o teu nome, dizer que o teu nome é santo, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é nosso Deus Todo-Poderoso, que tem estado conosco em cada momento das nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, livrando de todo mal, Senhor. Fica conosco essa noite, Senhor. Abençoa, Senhor, este culto. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale profundamente, Senhor, em cada coração nesta noite, Jesus. Esteja abençoando, ó Pai. Esteja, ó Deus, falando conosco profundamente, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória e honra do santo nome. Amém. Amém. Coração de quem se
céus, nem o monte é tão alto, nem o vale é tão profundo como o amor do nosso Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará.
Amém. Não há Deus maior que o nosso Deus. Primeiro eu vou dar um testemunho antes. Ontem no ensaio nós tivemos a presença da irmã Giane, a Aninha estava aqui também, a Analice, o Caio, que está aqui na frente hoje, preenchendo um espaço que pode ser preenchido por qualquer um de nós aqui. Bem, por isso que é importante vir nos sábados, vir para a oração na sexta, vir para o ensaio sábado, cantar, aprender um novo instrumento. O Caio disse que nunca tinha ouvido falar desse instrumento, né? Ontem. Posso pegar? Ele é um instrumento extremamente simples, né? São 2 bastõezinhos, ele é oco por dentro e ele tem esse som estralado aqui, esse som estalado, bem agudo. O nome disso aqui é clava. Uma clava, ela é um instrumento bastante rústico, bastante rudimentar, mas ela é muito rica na sua história, porque ela é a base da formação musical e cultural dos países latino-americanos. Cuba, música cubana usa muito isso. Música cubana usa muito desse instrumento aqui, a clava. Os países latino-americanos em geral usam isso. É um instrumento simples, é um instrumento que não atrai aos olhos, né? Mas é um instrumento, talvez, o mais importante que estava sendo ouvido aqui essa noite. Porque o Caio, ele estava fazendo a função que é o coração da música, que é o pulso. Muito simples. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E se ele errasse isso, comprometeria o bom andamento de todas as músicas aqui. E o Caio, eu já te peguei de ontem para hoje para fazer essa função importantíssima e você desempenhou muito bem. Foi muito bem mesmo. Não se perdeu no ritmo, foi maravilhoso poder louvar ao Senhor com a sua ajuda. Obrigado, Caio. E cada um de nós temos talentos, às vezes que nós não conhecemos. Às vezes nós temos uma voz muito boa, ou se não temos uma voz boa, nós treinamos até ter uma voz boa. Obrigado, Caio. Os irmãos podem se assentar. Todo mundo pode aprender a louvar a Deus do seu jeito, da sua melhor forma, oferecendo a Deus o louvor que Ele merece. Em tudo que nós fazemos, tudo que nós nos dedicamos, nós precisamos ter um alvo, que é o alvo de se tornar o melhor naquilo que fazemos. Não para que o nosso nome seja engrandecido, mas porque o nome daquele a quem nós servimos seja engrandecido. Quer tocar o piano? Aprenda o piano da melhor maneira que você conseguir. Quer aprender a cantar? Aprenda a cantar da melhor maneira que as suas capacidades lhe permitirem, e que a graça do Senhor te tocar e que você melhore. Quer ser um bom orador? Aprenda a ser o melhor orador que você conseguir ser
que Deus, com a sua graça, permitir, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje eu venho trazer a história de um homem que a história dele é muito interessante, que a história dele começa no final da história de muita gente, ou que muita gente almeja, mas não consegue. O ponto inicial da vida desse cara aqui. Hoje nós vamos falar sobre Jó. Eu vou pular para o final do meu slide aqui, porque o rumo acabou se invertendo, mas vai ficar mais fácil se nós entendermos isso daqui. A jornada do herói. A jornada do herói, ela é um conceito de narração, um conceito de narrativas. Você usa isso para criar um roteiro, para uma história, para um teatro, para um filme. Você geralmente usa esse caminho que foi exemplificado, que foi percebido pelo Joseph Campbell. Joseph Campbell, ele se envolvia muito com a literatura mitológica. Ele gostava disso, mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia nórdica, mitologia hebraica. E ele tratava como mitologia e ele reconheceu padrões muito específicos na jornada do personagem principal. Tanto que ele usa termos que, inclusive, são termos que fazem alusão à Bíblia. A jornada ela começa ali no ponto mais alto, no mundo comum, onde nós podemos traduzir como cotidiano. É a pessoa que é o protagonista do nosso filme ou da nossa história, que ele está ali vivendo a sua vidinha comum, o seu cotidiano. Então ele é chamado para a aventura. A princípio ele recusa o chamado. Não, eu sou muito fraco para isso, para enfrentar esse grande desafio. Aí ele encontra um mentor ou uma ajuda sobrenatural, travessia do primeiro limiar, passei desse limiar, não tenho como voltar para trás. Minha história tem que andar para frente. O ventre da baleia, uma dificuldade, um teste, alguma coisa, fazendo alusão a Jonas, né, aqui. A aproximação da caverna oculta, a aprovação suprema, a recompensa, o caminho da volta, a ressurreição, quando nós pensamos que está tudo perdido. E o nosso herói ele volta com a sua recompensa da árdua aventura que ele acabou de passar. Voltando para Jó, vamos fazer essa leitura aqui. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, aqui eu tenho a nova versão internacional. Mas quem quiser acompanhar na sua Bíblia, Jó, capítulo 1, versículo 1. Sem espada, soldado. Todos encontraram? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço, e era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem,
E de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém. Jó é um personagem bastante interessante porque quando cada um de nós temos na nossa mente que nós queremos chegar a um objetivo, nós trilhamos aquele caminho do chamado aventura, um emprego novo, um relacionamento novo, uma conquista nova, um vestibular. Nós queremos um objetivo e nós começamos desde o primeiro passo nesse objetivo. Para a vida da fé, muitas pessoas, e louvo a Deus que não seja o caso aqui, muitas pessoas querem usar a religião, a religiosidade, para chegar num ponto final, que é o ponto de ser íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas Jó, ele começa a sua jornada no ponto final que muitos cristãos almejam e pela religiosidade nunca irão alcançar a justiça de Deus, a integridade, se evitar o mal, se desviar dele. Muita gente quer alcançar isso pela religiosidade. Mesmo se você conseguisse, através da religiosidade, alcançar a Deus e ter uma comunhão com Deus, intimidade com Deus, a história de Jó nos mostra que nós devemos procurar mais, e mais, e mais, e mais. Nesse ponto inicial de Jó, ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas aqui nós estamos no primeiro versículo do livro inteirinho. Para quem conhece o livro de Jó, são 42 capítulos, onde Jó perde tudo, ele perde cada uma das ovelhas dele, ele perde cada um dos jumentos, ele perde todos os seus filhos, ele perde toda a sua riqueza, porque Deus permitiu. Isso é muito importante. A partir do versículo 6, existe uma reunião nos céus, onde entre os filhos de Deus, entre os anjos, estava com eles também Satanás. E Deus pergunta, de onde vens? E ele fala, vim de rodear a terra. E Deus chama atenção para um homem. Percebeste o meu servo Jó? Como ele é justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E o que Satanás responde para Deus? No versículo 9. Teme Jó a Deus em vão? É uma pergunta que ele faz. Acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Esse é um argumento que Satanás usa. Mas também é muito simples que ele seja crente. Olha, anda de McLaren, anda de
de terno italiano, usa a melhor roupa, olha os filhos dele como são bonitos, olha como ele é feliz, porque ele tem dinheiro, ele tem bens, ele tem propriedades, ele é o homem mais rico do Oriente. E Deus permitiu que Satanás o provasse em todos os aspectos da sua vida, tirando dele os filhos, o dinheiro, os animais dele, os territórios dele. Satanás só não podia aviltar contra a vida e a integridade da vida de Jó. Jó também perdeu saúde. Mas Jó, em momento nenhum, blasfemou contra Deus. No versículo 20 do primeiro capítulo, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Jó não pecou. Ele poderia reclamar, mas ele não reclamou. E a história de Jó é muito interessante, porque quando você perde tudo, quando você precisa de consolo, não é muito bom que você tenha alguém com quem contar, que possa te dar algum afago, alguma alegria. Pensa, perdi tudo, mas pelo menos eu tenho você. Só que ele podia contar com alguns amigos. Ele conhecia 3 amigos. Esses 3 amigos foram até ele e perguntaram, basicamente o questionamento dos 3, o que você fez para que o Senhor te tocasse e te tirasse tudo, todas as tuas coisas? Percebe como é uma teologia retributiva? O que você fez para que a tua bênção saísse de você? O que você fez de errado? Onde você pecou? E a Bíblia, a própria palavra de Deus, nos diz: Jó não pecou. E estes 3 amigos, aparece mais um 4º amigo no final, que é completamente ignorado por Deus. Evidentemente não farei a leitura do livro, porque são 42 capítulos. Mas o Senhor não deixou em nenhum momento de abençoar aquele homem. E aquele homem não deixou em nenhum momento de glorificar o nome do Senhor e reconhecer a sua pequenez e reconhecer que dependia totalmente de Deus. Vamos ali no capítulo 42, no último capítulo. O livro de Jó, então, ele começa com essas bênçãos de Jó, ele perdendo tudo, ele tendo os amigos dele no meio do livro ali, todos questionando a fidelidade de Jó para com Deus. Deus
no final do livro ali, 38, 39, falando diretamente com Jó. E aqui no capítulo 42, no encerramento, então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Eu ouvira falar de ti. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Amém. O nosso herói, neste livro, nosso personagem principal desse livro, ele começa no ponto final do Joseph Campbell, da jornada do herói. Porque ele tinha tudo, ele era bem-sucedido, ele era reto, ele era temente a Deus, ele era íntegro, justo, se desviava do mal. Só que, para Deus, você ainda tem como melhorar. Jó ouviu falar de Deus e creu, e sabia que Deus existia, e tinha fé, e era um homem justo, e era temente a Deus, e se desviava do mal, e fazia tudo o que Deus pedia com alegria. Ele ouvia falar de Deus. Mas agora, por tudo isso que ele passou na vida dele, por essa reviravolta, por esse plot twist, que é o termo moderno, por essa virada, Jó olhou para Deus e olhou para si e viu cada problema que ele teve na sua vida e agradeceu a Deus. Obrigado, Senhor. Porque antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te viram, Deus. E agora eu estou melhor do que eu nunca estive na minha vida. Porque o Senhor é reto, o Senhor é santo, santo, santo. Se eu for considerado justo perante os olhos do Senhor, o Senhor é justo, 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 superlativo. Ele é justíssimo, riquíssimo em amor, riquíssimo em bondade. E é esse Deus a quem nós servimos. E por isso que nós cantamos: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Porque essa é a nossa confissão de fé. Deus é imenso, o seu amor é indescritível. Nós somos pequenos demais para entender Deus. Deus não pode ser explicado. Deus, apenas por um ato de misericórdia e graça, Ele se revelou a nós. Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos perdoou do nosso pecado. E por causa disso nós estaremos com Ele, desfrutando da glória de Deus o tempo todo, pelo resto da eternidade. Amém.
Vou sentir o mundo ao meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Convido o pastor que venha ministrar a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Fico pensando como é que eu faço agora, porque a pregação já foi feita. A palavra de Deus sendo transmitida, né? E é como o Espírito Santo age, porque na mesma direção que eu recebi do Senhor para falar hoje, mas poderei ser um pouco mais breve, sucinto. Fiquei feliz hoje de ver como que é o nome mesmo? O Caio, né, tocando e dando o ritmo certinho. Olha, isso daí é uma bênção, sabe? Tem gente que não tem ritmo, os irmãos sabiam disso? Que às vezes tem a dificuldade do andamento, né? E ele tão jovem já deve ouvir muita música em casa, muitos louvores, né? E isso é excelente, é muito bom. Então, vamos abrir a Bíblia no Salmo número 88. Dizem que esse Salmo 88 é um dos salmos mais tristes, talvez o mais triste que é encontrado na Bíblia, na Palavra de Deus, Salmo número 88. E nós vamos ler esse salmo, né? E é um salmo escrito por um músico. Como que é o nome dele? Salmo de? Não é de Davi. Não, é um poema de Emã. Quem que é Emã? Os irmãos se lembram do Emã?
Lembra que quando o rei Davi chamou os líderes para o louvor, ele chamou 3. Os nomes? Asaf, que era um poeta, Emã, um profeta, o vidente do rei, e Jedutum. Mas esse Emã, vamos ler então, só para a gente situar, né, porque é importante. Então abra lá em 1 Crônica 25:1. 1 Crônicas 25:1. Diz assim: Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então, esse Emã era um dos líderes, né, que estava ali, assim como a sua família, para ministrar o louvor. Vamos abrir também lá em 1 Crônicas, no capítulo 6, 33. Do que ele é chamado ali? Leia, Israel, para nós. 6:33. Estes são os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Até aqui. Emã, o cantor, né? Emã era o cantor. Ele era músico. Eu fico imaginando que nem hoje em dia a gente pode falar, né? Mavi, a cantora. Ela canta, né? Israel, o cantor. Fernanda, a cantora. Então, essa era a função de Emã no meio do povo. Mas Emã, ele escreve esse Salmo número 88. Vamos ler. Lembrando o significado do nome Emã. Alguém sabe o que significa Emã? Emã significa fiel. Emã significa fiel. E a minha pergunta: até onde vai a sua fidelidade? No seu trabalho, como músico, como crente, nas suas atividades? Você é fiel? Será que Emã foi fiel? E como ele foi fiel? Vamos ler então o Salmo, diz assim: Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Ele começa dizendo: Senhor, que a minha oração chegue a ti, porque eu clamo de dia e de noite. A oração dele era constante, a fidelidade dele era constante, né? Eu clamo ao Senhor dia e noite, que chegue a ti, inclina os teus ouvidos à minha oração. E a oração de Emã era uma oração tal que ele orava até, vamos ler o 3 ali, né? Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Ele era um cara que estava vendo a morte diante de si, mas mesmo em face da morte, mesmo sendo contado como aqueles que estão à beira da sepultura, ele continuava o quê? Orando. Até que ponto você oraria ao Senhor? Até que ponto você manteria a sua fidelidade ao Senhor?
Ele diz aqui que ele está sofrendo, que ele está angustiado. E a angústia dele é tal que ele é como alguém que está chegando à morte. Ele é alguém que está à beira da sepultura. Alguns estudiosos dizem que Emã é um caso de alguém extremamente doente, fisicamente doente, e que no auge da sua doença, ele clama a Deus. Até que ponto você oraria? Sempre a expectativa de quem ora é que o Senhor venha e cure, não é isso? E quando o tempo vai passando e a pessoa tem uma doença degenerativa, qual é o momento da desistência? Emã, o cantor, Emã, o indivíduo que estava na liderança, que estava à frente, de repente ele se vê numa situação e o caminho dele parece que inevitavelmente o levará a um final trágico, devido à doença que tem. E ele diz: Senhor, clamo ao Senhor, oro de dia e de noite. Aqui nós podemos entender o que significa ser fiel até a morte, né? O que significa Emã mesmo? Fiel. E a fidelidade dele se manifestava nos momentos em que tudo estava complicado, é difícil. Porque a coisa mais inteligente que a pessoa faz quando está numa situação e ela sabe que vai morrer, é orar. Porque existe uma promessa de Deus, que Deus ouve. E se você está orando, e a coisa está piorando, e você está caminhando o caminho de morte, o que você deve fazer? Continuar orando. Porque quando você fechar os olhos aqui, você estará orando ainda, na presença de Deus. E a Bíblia diz que, clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aquele que não é fiel até a morte, ele para de orar. Ele para de buscar a Deus. Então, em meio aos momentos mais complexos, a ideia do crente, isso é muito difícil falar numa época em que se anuncia muito a teologia da prosperidade, né? Mas aqui está um caso de um homem que, não vendo a resposta de Deus, ele continuou orando e buscando. E orando de manhã, diz ali no começo, né? De dia e de noite, clamando ao Senhor. E aqui nós temos o primeiro exemplo do que seja fidelidade. Fidelidade é amarrar-se a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente do sofrimento, de forma independente da batalha que está sendo enfrentada. Eu, uma vez na minha vida, eu estava com um problema muito grande, e num dado momento eu falei assim: Senhor, não importa, se o Senhor responde agora ou responde depois, ou nunca responda, continuarei fiel ao meu ministério. Continuarei testemunhando, continuarei pregando. Olha só o sofrimento deste homem. Ele diz assim no versículo 3: tenho sofrido tanto que minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. A doença dele estava extraindo dele toda a sua força e sua vitalidade. E os irmãos imaginem um cantor
que começa a se perder na fraqueza e na dor. Ele diz assim: fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Todavia, clamo ao Senhor, de dia e de noite. Oro ao Senhor, de dia e de noite. Canto ao Senhor, de dia e de noite. Em todos os momentos respiro a presença do Senhor. Porque amo o Senhor, independente das circunstâncias. Segunda coisa do cantor é que ele começa a descrever a sua doença. Ele diz assim no versículo 6: puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. É interessante aqui que é a descrição de uma doença degenerativa. Tem um cientista muito famoso que morreu, que passou por isso. Que ele foi declinando, ele foi perdendo os seus movimentos, ele foi perdendo a capacidade de falar, ele foi perdendo a sua visão, ele foi perdendo toda a possibilidade daquela interação mais intensa. Só que no coração dele havia uma certeza de que não existia Deus. Agora esse cantor, ele diz assim: olha, o Senhor me pôs numa cova profunda, na escuridão das profundezas. Ele estava perdendo a visão, tanto que a última palavra do Salmo no original é escuridão. Ele estava perdendo os movimentos quando ele diz assim que estou como um preso que não pode fugir, quando o aprisionamento é no próprio corpo. Sua mente funciona, suas emoções funcionam, mas quando dá o comando para tocar o instrumento, as mãos não funcionam. E quando aciona a sua voz, já não é a mesma. E ele diz: as minhas vistas já estão fracas de tristeza. E quando ele vai ministrar, a voz não é a mesma, o movimento não é o mesmo. Ele vê todos como uma grande nuvem obscura. Todavia ele diz assim: a ti clamo a cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Qual que era o nome dele? Emã, fiel. Até onde vai a sua fidelidade? Até onde vai a sua fidelidade? Hoje nós estamos aqui com a graça de Deus, no meio de um grupo que não está passando isso, E que mesmo não estando passando por toda essa situação, muitas vezes nós temos dificuldade em relação à fidelidade, Nós não oramos tanto quanto poderíamos orar. Nós não cantamos com aquele vigor da voz que Deus nos deu e deixou intacta. Mas este homem era um homem que lutava, porque ele queria continuar louvando e adorando a Deus. E as suas forças estavam se esvaindo, pouco a pouco.
mas era fiel ao Senhor. Depois, a fidelidade dele se tornou numa oração argumentativa. A partir do versículo 10, vamos ver, diz assim. Ele fala para Deus assim: acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Está falando com Deus. Acaso os mortos se levantam para te louvar? Eu quero te louvar. Eu não consigo levantar. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo me mover. Senhor, se eu morrer, quem te louvará? Será que o teu amor é anunciado no túmulo? A tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas? E os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Ele diz: Senhor, eu quero te adorar. Eu quero te servir. Mas o meu corpo já não reage. Meus movimentos estão travados. Os meus olhos estão escurecidos. A minha língua tem dificuldade de pronunciar o seu nome. Mas eu quero te louvar. E como que era o nome desse homem? Fiel. E como ele glorificou a Deus, né? Porque na sua dificuldade, ele manteve o fervor. Na sua dificuldade, ele manteve o clamor. Na sua dificuldade, ele manteve uma vida de oração. Na sua dificuldade, ele clamava porque ele queria ser melhor e vencer a sua enfermidade para continuar louvando a Deus. Eu tinha um amigo que eu encontrei com ele e ele disse: Ismael, olha as minhas mãos. E as mãos dele estavam secando. E ele já mancava. E o movimento dele já era vagaroso. E ele olhou para mim e disse: olha, o médico falou que essa doença é degenerativa. E eu chorei com ele. Só que ele disse: o que me resta, o que eu ainda tenho, usarei para o Senhor. Tem muita gente que tem muito mais e não usa. Que pode tocar, que pode cantar, que pode vir à casa do Senhor e não vem. Este homem, ele argumentava com Deus com ousadia, dizendo: Senhor, os mortos não te louvam, me mantenha vivo. Porque eu te louvarei até o final da minha vida. E no versículo 13, ele diz assim: mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Ele não parava em nenhum momento de buscar a Deus. E ele diz assim: por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. A doença dele vinha de longa data, desde moço, num declínio contínuo. Os teus terrores levaram-me ao desespero,
Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercaram-me o dia todo como uma inundação. Envolvem-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos. Ele se tornou repugnante, né? Existem alguns estudos sobre Emã que dizem que que a doença dele era uma doença que causava mutações no seu rosto e no seu corpo. E ele ficava num estado que hoje a gente poderia dizer numa aparência de monstruosidade, a ponto das pessoas se afastarem dele, os amigos. Mas o desejo dele era estar na casa de Deus. E até hoje ele é conhecido como Emã, o cantor. Devido à sua fidelidade. Emã, o cantor. Emã, o músico. Emã, o profeta. Emã, aquele que foi escolhido para ser o vidente do rei. Significa que não existe obstáculo intransponível para aquele que quer adorar a Deus de verdade e servir ao Senhor. Tem um homem chamado William Cowper, que ele, quando era muito pequenininho, isso lá na Inglaterra, nos idos de 1700 mais ou menos, ele tinha 5 anos de idade e ele já tinha perdido um dos irmãos. Dali a pouco, alguns meses depois, ele perdeu outro irmão. A mãe dele estava grávida e quando foi dar à luz, ela perdeu o filho. E antes dele completar 6 anos de idade, a mãe dele morreu. Ele teve que ficar com o pai. O pai dele cuidou dele até os 10 anos de idade. Quando ele fez 10 anos de idade, o pai o levou a um orfanato, aonde ele passou por muito sofrimento e dor. Quando ele sai do orfanato, já com os seus 18 anos, ele se apaixona por uma moça. E como ele tinha uma deformidade física, a moça foi proibida pela família do relacionamento com ele. E ele se viu sozinho no mundo. E estando sozinho no mundo, ele pensou, esse mundo não vale nada. E ele tentou se suicidar, colocou uma corda no pescoço. E quando ele foi se suicidar, se enforcar, quebrou a madeira da casa onde estava aquela corda. Daí ele tentou o suicídio uma outra vez, e dessa vez também o lugar onde ele amarrou a corda arrebentou. Daí ele pensou assim, eu vou me matar com uma faca, e ele tentou se matar e não conseguiu. E ele imaginou, eu vou tomar veneno. E ele tomou, mas um amigo, uma pessoa chegou e levou ele para o hospital e conseguiram salvá-lo. E ele ficou tão alucinado, este William Cowper, que ele foi colocado num hospício. E lá no hospício ele tinha ataques de esquizofrenia, depressões, angústias, uma loucura total, até que um dos funcionários desse hospício falou de Jesus para ele. Às vezes a gente pensa que tem casos que não tem jeito, né?
E esse homem, William Cowper, ele recebeu Jesus na sua vida. Ele teve a vida dele transformada, Deus o tocou profundamente, apesar das suas doenças, da sua deformidade, da sua depressão, da sua angústia de mente. Deus o tocou. E ele se tornou um pastor. E hoje ele é conhecido como um poeta cristão. Eu vou pedir para Israel, já que nós não conseguimos cantar, não sabemos ainda, a Vitória vai arrumar para a gente a melodia, mas o hino 281 é uma letra que ele fez. Vem aqui e leia para nós, porque mesmo tendo passado por uma angústia tão grande, ele conseguiu ser tocado por Deus. E hoje nós temos este hino, que foi composto por este. Ninguém dava nada por ele, mas Deus o tocou. No auge da angústia e da dor, ele conheceu Jesus. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu. Na cruz, morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz para me salvar, castigo padeceu. Na cruz, meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou a vida consegui. Eu creio sim, que Jesus morreu por mim, sobre a cruz para me salvar, castigo padeceu. Assim, pois fez-me com amor andar no trilho seu, confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Quando a pessoa conhece o Senhor, tudo pode ser modificado. Asaf, Emã e Jedutum faziam parte da liderança. E poucos sabem da situação de Emã, diferente da sua. E se Emã conseguiu em toda a sua existência viver com fidelidade, você também pode. Inclusive, quando Deus nos dá todas as condições favoráveis, Ele nos dá também uma responsabilidade muito maior para fazermos aquilo que devemos fazer, que é viver para o Senhor e adorar ao Senhor, independente de qualquer circunstância. Esse salmo aqui ele não termina alegre, né? A última palavra dele é escuridão. Provavelmente por causa da cegueira física do seu autor. Porém, se tinha uma coisa que ele não era cego, espiritualmente. Porque ele transformou todo o seu sofrimento numa sinfonia de adoração ao Senhor. Deus é aquele que usa até o sofrimento para o louvor da sua glória. Fez isso com esse compositor, que de toda a sua vida de sofrimento redundou em glória quando ele recebe Jesus, e ele tornou-se compositor de muitos hinos que cantamos. E Emã que deixa esse testemunho, que é o testemunho direcionado àquele que sofre. E que do sofrimento pode trazer
louvores de fidelidade a Deus. Israel falou do Jó, né? A Bíblia diz que em tudo Jó permaneceu fiel ao Senhor. Feche seus olhos. E eu queria perguntar sobre a sua fidelidade ao Senhor. Fiel em qualquer circunstância. Tem um texto na Bíblia que fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, contudo, serei fiel ao Senhor. Porque o nosso relacionamento com Deus independe das circunstâncias da vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque temos esse salmo de Emã que nos ajuda a refletir sobre a nossa própria situação, ó Deus. O Senhor nos tem abençoado com saúde, o Senhor tem dado prosperidade ao seu povo, o Senhor tem dado oportunidades para que cada um de nós possamos te servir, e muitas vezes nós não fazemos, ó Deus. E quantos que impedidos por tantas circunstâncias da vida querem te adorar, não conseguem fazer o que gostariam de fazer, mas dentro das suas limitações são fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos também fiéis ao Senhor. Sempre e em todas as coisas. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Essa música não foi ensaiada, não preparei, mas se quiser, pode pegar, me ajudar. Uma música que não foi ensaiada nem nada, mas acho ela muito importante para o tema de hoje, fidelidade de Deus. E é uma música que fala sobre não desistir. Não desistir das promessas de Deus. Cristo está prestes a chegar. E mesmo que demore, mesmo que pareça que isso não vai se cumprir, nós estamos firmes, aguardando a volta do Senhor. Na fidelidade que pela graça do Senhor nós temos, aguardando a sua volta. Tá bom esse tom? Acho que tá. E quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer aqui no gasofilácio. Mas preste atenção nessa letra. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que tu vides que em breve voltarei, move os olhos ao passado. Vê na cruz o meu sofrer, queres provar.
esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que o mal viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, dia eu prometi voltar e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu nunca esquecerei de ti. Virei outra vez. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus e amado Pai, agradecemos porque as Tuas promessas e a Tua palavra, Senhor, nunca falharão. Nós cremos e nós temos a certeza de que o Senhor cumpre o que promete, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos guarda, Senhor, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos sustenta. Foi baseado nessa crença, nessa certeza que nós temos, Senhor, que homens durante toda a história, mesmo que fossem os únicos de toda a terra, mantiveram a fidelidade com o Senhor. Nós queremos nos inspirar nessas pessoas, nesses homens e nessas mulheres de fé, Senhor, que se mantiveram fiéis até a morte, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que tenhamos sempre essa certeza que mesmo que demore, que pareça que não vai se cumprir, Senhor, que nós aguardemos com o nosso coração cheio de alegria, porque o Senhor não mente, o Senhor não se engana, o Senhor não comete erro, não comete nenhum equívoco, Senhor. A palavra do Senhor é verdadeira e fiel e vai acontecer e vai se cumprir, Senhor. Agradecemos por isso, agradecemos porque o Senhor oferece como garantia da sua palavra a sua própria grandeza, a sua própria honra e põe o seu próprio caráter em questão. E porque não existe nada maior que o Senhor e nada que possa alcançar a tua grandeza, Senhor, nós podemos ter a certeza de que a tua palavra se cumprirá. O Senhor que jura pelo seu próprio nome, porque não há nada maior que o Senhor. Nós cremos na palavra desta pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que fala e faz. Obrigado, Senhor, porque podemos ter essa confiança, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.
pastor pode fazer os anúncios e a bênção apostólica. Sexta-feira, oração, e vamos ser como Emana. Clamamos ao Senhor, oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor, porque Deus ouve e atende, e é por isso que hoje estamos aqui. E por isso que hoje nós podemos dar um comando e nos movermos, porque Ele sustenta até o nosso mover, pela sua graça. E juntos pedimos a proteção, né? Deus tem abençoado muito. Eu não vou dar os testemunhos aqui, porque deixa cada um que dê, né? Mas eu tenho visto cada milagre, assim, sabe? Gente falando assim, olha, não sei o que vai acontecer, daí Deus abre a porta, daí abre outra, daí abre outra, daí abre outra. E tem um monte de portas ainda para serem abertas, para todos. Mas Deus só quer uma coisa, que a gente ore e seja fiel. Então eu convido todos para a sexta, às 18 horas, sábado louvor e domingo culto em adoração ao Senhor. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua proteção, os Teus cuidados, ó Deus, durante essa semana que inicia-se. Que o Teu exército esteja acampado ao redor de todo o Teu povo, protegendo de todos os males. Peço isso a Deus e confio na Tua proteção e nos Teus cuidados. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão e que Deus abençoe.